Hoje iremos falar sobre essa luta interior. Que luta interior é essa? É a luta contra o pecado. Nós lutamos com uma coisa que Jesus já levou, mas lutamos todos os dias. Então eu faço a pergunta: o que você luta? Alex, luto contra um leão por dia, um pecado todos os dias. Em ato, palavra, missão, pensamentos. O que seria essa luta interior que o apóstolo Paulo fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele fala: graças a Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo. Não é pela nossa meritocracia. E essa luta interna daquilo que eu vou te fazer uma pergunta e falo: o que você luta? Luto contra o pecado. É aí que está uma incongruência, é aí que está algo que não bate, porque já passou um ano de convertido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos. E você venceu o pecado? Você parou de pecar? Se a própria Bíblia fala, em 1 João 1,10, todo aquele que diz que não é pecador já está pecando, fazendo de Deus um mentiroso. Então, que luta contra o pecado é essa? Que o apóstolo Paulo, que escreveu as Escrituras Sagradas, foi escolhido a dedo para poder trazer o Evangelho, um Evangelho genuíno, um Evangelho que tem um sentido de te mostrar que ninguém é super-homem e que nós podemos seguir na fé, porque a fé é um dom de Deus, é a inteligência de Deus dentro de nós, porque é o sobrenatural, aquilo que não vemos, mas está sendo construído dentro de nós, porque uma criança, quando ela aprende a andar, ela de vez em quando ela cai ou sempre cai. E aí onde está a paciência conosco mesmo em relação ao que está interno. Aquilo que, infelizmente, por Adão e Eva ter comido a maçã, como está na palavra de Deus, ou fruto do pecado, né? Então assim, entra o pecado. E aí nós ficamos lutando uma crise, e a gente ouve do altar em ser santo, 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 e se desespera, e sai daquela de Deus, e desconecta a mente do corpo de Cristo, e ficamos mais com a nossa meritocracia, daquilo que é dizer que não peca. Só que Eclesiastes 7,20 vai falar: não há um homem na terra que nunca peque. E a gente está lutando contra o pecado, e está só se cansando, e não tendo um refrigério em Cristo, que ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E aí você está cansado, super cansado, e acha que essa palavra é para o ímpio, para aquele que está lá no pecado, e aí tu está cansado, está indo e vindo da igreja e está cansado, e aí não conseguiu compreender que o pecado, ele já está entranhado na nossa carne. E o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe quem vai te livrar? É Cristo Jesus, porque ele fala: graças a Jesus Cristo. Então, a pergunta é: você luta contra o pecado? E aí eu falo: o que Cristo levou? Cristo levou os vossos pecados. Você vai falar para mim. E aí, minha cabeça fica como? O tic-teco aqui fica como? Bate para lá, bate para cá, e eu fico tentando compreender, como 18 anos de evangelho, e eu analiso a cada segundo como as pessoas ficam desesperadas e não conseguem olhar para a misericórdia, a graça, o amor. Mas não quero aqui pregar libertinagem, porque o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, versículo 1. Ele diz uma coisa muito interessante: não vos libertei para a libertinagem, mas para a liberdade. Evangelho de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele te libertou. Ele te libertou para quê? Para que você tenha uma intimidade com Ele. E nessa intimidade caminharás junto, assim como os apóstolos fizeram e caminharam junto. A grande questão é que nós queremos ter uma meritocracia, só que não tem meritocracia porque Ele te dignificou na cruz do Calvário, e o Pai
o soberano, sabendo de todas as coisas que já ia acontecer, tem uma situação com Caim, que ele vai matar o próprio irmão, em Gênesis 4:7, e aí Deus fala assim: Caim, por que está irado porque recebi a oferta de teu irmão? Por que caiu o teu semblante? O pecado já à porta, cumpre a ti dominar. Deus já estava avisando ele pela misericórdia, e nessa misericórdia eu fiquei analisando que Caim no versículo 8 ele mata o irmão, e quando ele mata o irmão, temos que entender que era para haver uma crise dentro de Caim, só que Caim entendeu a misericórdia de Deus e começa a conversar com Deus e falar com Deus: Senhor, e Deus vem até ele e fala: Caim, onde está o teu irmão? E ele fala: sou eu o tutor de meu irmão. E Deus fala: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, serás fugitivo e errante na terra de Nod. Ele fala: Senhor, quem me vires me matará. E Deus, pela misericórdia e graça, coloca um selo nele, um sinal. Nessa guerra interior, Deus sabia que Caim precisava de paz, e Deus veio para trazer paz, não para você ficar lutando contra o pecado. Saber conversar com ele, que haverá uma maturidade. Uma criança, quando eu iniciei o evangelho, ali, ouvindo santidade gerava mais crise do que a verdadeira santidade, mas eu comecei a compreender que a santidade era a intimidade que eu podia ter com Deus, de saber que Ele me compreendia, que eu não poderia compreender os meus pensamentos, porque eu mesmo iria me oprimir, iria me acusar, iria tirar o centro do meu coração na vontade do que Deus queria, que era que eu tivesse uma neuroplasticidade. O que é isso, Alex? Capacidade, habilidade cognitiva que Deus te deu para você raciocinar, o culto é racional, de poder pensar naquilo que Ele fez pela sua vida, pela minha vida, para que em processos da caminhada, porque o único que Ele fez grande foi Adão e Eva, e deu no que deu, e houve pecado, só que nós temos um processo, e nesse processo, o único que tem a maior paciência é Ele conosco. Só que eu não vou desacreditar de mim, não desacredite de você, porque Deus acredita em você. Não lute, não fique desesperado, desesperada, lutando contra o pecado, porque o apóstolo Paulo já fala: miserável homem que sou. Olha, a miséria nesse corpo, mas Ele veio e na miséria desse corpo colocou uma riqueza tão profunda. Essa riqueza é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele faz você vencer cada trajetória de pecado que venha a ser construído na sua mente, porque o pecado muito mais nos manipula a nos oprimir, a nos esconder, a ter vergonha de nós mesmos. Mas Deus, pela sua misericórdia e a sua graça, nos amou e entregou o seu Filho. Como diz no Evangelho de João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te deu a vida eterna. O pecado quer tomar essa vida eterna da sua mente, fazendo você lutar com uma coisa que só Ele pode vencer, e Ele já venceu por vós. E a pergunta é: Alex, mas eu continuo pecando em ato, palavra, missão e pensamento? Que seria isso que me toma para direções contrárias? É porque você deve ter paciência com você mesmo, porque ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo tudo. Você vai aprendendo com os erros, com os acertos, com a caminhada da vida, e a sua mente vai computando, vai raciocinando, vai construindo essa neuroplasticidade, que seria a capacidade e habilidade de sair de todo perigo, de toda opressão maligna que tenta te levar para desânimo, para opressão da sua própria mente, daquilo que foi construído, que é a punição de se punir, porque o nosso amor pune, mas o de Deus não. Deus, ele pode até corrigir, ele vê que a gente está indo por lugares errados,
mas Ele está sempre ali protegendo porque Ele é Pai. Então, lutar contra o pecado seria algo totalmente incongruente, não bate, porque Ele te dignificou, Ele tirou você, como diz a palavra, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, trazendo vida. Hoje eu me sinto vivo, hoje eu sinto o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus que habitar dentro de você. Como eu andava vazio, pobre, cego, nu, no mundo, para lá e para cá, sem eira e nem beira. Só que hoje, Cristo me resgatou. E a minha consciência não vai ficar mais presa nesse suposto pecado, porque Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele trouxe luz, Ele trouxe paz, Ele trouxe inteligência, sabedoria, para que os meus olhos não ficassem mais cegos e não visse a palavra como letra, mas, como diz a própria palavra, que não se discerne naturalmente quando vamos ler, mas elucidada pelo Espírito Santo. Trouxe luz e glória, e o meu professor de excelência é o Espírito Santo, para que a minha mente não fique presa à carnalidade daquilo que meus pensamentos tentam lutar contra o pecado. Ele já levou, e eu lanço sobre ele toda ansiedade, toda angústia, todo mal que tenta me assolar, porque não vai mais, porque eu estou liberto do meu inconsciente. Hoje eu tenho consciência do que Cristo fez. Não vou deixar aquilo que foi armazenado no meu inconsciente, de todas as coisas que foram oprimidas desde a minha infância até agora. Ele me libertou, Ele rompeu o laço do pecado. Hoje eu tenho a verdadeira santidade em Cristo, porque Ele me libertou, Ele me dignifica, Ele trouxe vida ao meu interior. E tendo essa vida, hoje eu posso dormir tranquilo, acordar tranquilo, e mesmo que ainda venha um vendaval, mesmo que ainda venham todas as coisas contrárias nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno, eu sei que Ele está comigo. E quando há algum percurso de repente eu tropeçar em algum pecado, alguma coisa, eu sei do que é o verdadeiro arrependimento e não um remorso para voltar a fazer, porque eu não deixarei a minha mente ser presa por uma coisa que eu vou lutar e só vou me cansar. Ele levou os vossos pecados na cruz do Calvário. Ele é o Senhor da nossa vida e trouxe vida para que nós venhamos a viver em abundância. Ele fez mais além abundante na cruz, derramando o seu próprio sangue pela minha vida. Chame Jesus, para de lutar contra o pecado desesperadamente. Tem que saber que haverá um processo de maturidade. Espírito Santo, habitar em vós. Se gostou dessa palavra e te ajudou de alguma forma, dá o like, compartilha, comenta e juntos iremos levar o Evangelho, a semente que é a palavra, a corações que precisam, em nome de Jesus. Amém.